Sejam bem-vindos ao podcast da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia. Aqui glorificamos a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. Ouça agora uma mensagem gravada em um de nossos cultos. Para mais conteúdo, siga-nos também no YouTube e no Instagram. Nós estamos estudando os atributos de Deus do A.W. Pink. O Luan me pediu um livro para ler, eu mandei para você. Já leu esse aí? Esse. Pois é, esse aí é o livro que tem que ler todo, né? Esse livro é o livro que você vai sentar no ponto de ônibus para esperar o ônibus aqui em Cotia, você lê ele todo, rapidinho. Sim, rapidinho você lê isso aí. Só sentar ali, né? Não pega ônibus, não é por isso, né? Esse povo, vou te contar, viu? Vou te dizer. Mas vejam só, nós estudamos já dois aspectos dos atributos de Deus. Nós começamos vendo a solidão de Deus. Depois nós estudamos os decretos de Deus. Deixa a Sandra chegar, que ela chega fazendo zoada assim. Aproveitar aqui. A gente está vendo aqui, está gravando no podcast aqui, você é atrasada aí, reclamando que está atrasada. Vai pro ar, minha querida. Aqui vai passar, isso aqui vai sair nas redes sociais do mundo todo. Você vai ver. E colocar a foto da Sandra na capa, né? Tudo bom, Pedro? Tá animado pro acampamento de amanhã? Aí sim. Já decorou o versículo bíblico? Se não decorar, não vai comer, tá? Você tem que decorar o versículo bíblico. Para comer lá, para comprar comida lá, tem que ter versículo bíblico decorado, senão vai ficar com fome. Então, já fica aí. Então, vai lá. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai ver a onisciência de Deus. Alguém sabe o que é onisciência? Ele é ciente de tudo que fizemos, pensamos. Você pode dizer o que é? O pessoal ficou tímido agora por causa do microfone. Que é isso, Ilma? A pergunta é essa aí, o que é onisciência? É que Deus é ciente de tudo que fazemos, que pensamos. Ele tem ciência de tudo que acontece aqui na Terra, tanto no céu como na Terra. E fora da Terra? Em todo, lá em todo Marte, lugar. Em Júpiter. O que foi, Evelyn? Como assim o quê? Fica tranquila, acontece mesmo. Você não consegue saber o que é ele, porque como uma maçã você vai cortando em pedaços. Isso, é aquela coisa que a gente estava falando, né? Aí, você está voltando naquele assunto lá da simplicidade de Deus, que a gente não consegue dividir Deus para poder estudar ele, as partes dele. Mas a gente está indo agora um pouco mais à frente. E a gente está pensando sobre a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é algo que mexe com a nossa realidade de muitas formas. Então, o Pink vai lembrar muito bem de que os homens odeiam essa doutrina. Porque a onisciência de Deus diz para nós que não existe nada que aconteça que Deus não saiba. Então, lembra do texto de João 3, a partir do versículo 16, quando diz que Deus amou o mundo, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí depois João diz assim, que a luz veio ao mundo, e essa é a condenação que ele diz, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E o que João está dizendo ali é que os homens vão para as trevas para esconder as suas obras más, e por isso eles não querem vir para a luz, e por isso eles não amam Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio lançar a luz sobre o pecado. Agora, eu consigo esconder o meu pecado da Ilma. Aquilo que eu penso da Ilma, se porventura eu pensar algo que seja prejudicial à irmã, ou tem algum sentimento, nutra no meu coração algum sentimento inadequado por ela, ela não sabe, eu posso esconder isso muito bem.
Eu posso esconder o meu sentimento pelo Luan. Eu posso olhar para o cabelo, não, cabelo feio danado esse aí. Eu posso falar, mas eu posso não falar. E posso, no meu coração, estar escondidinho ali e ser cínico. Nossa, que cabelo bonito. Mas aí, pecou mais ou menos? Está pecando, do mesmo jeito. E aí, essa é a dificuldade dos ímpios, por quê? Porque tem um Deus que conhece esse pecado. Tem um Deus que vê esse pecado. E você não consegue esconder esse pecado de Deus. Não só você não consegue esconder esse pecado de Deus, como você não consegue esconder de Deus nenhuma outra coisa. E eu me atrevo a dizer aqui outra coisa que ainda é mais grave do que isso, é que Deus conhece os pecados que nem você conhece. Nem a gente, não é que você não sabe que é pecado, é que você peca tanto que não percebeu que está pecando. Eu já descobri que coisas que eu jamais imaginava que era pecado, que é pecado. Do conhecimento da palavra. E outra coisa, quer ver assim? A gente aqui mesmo, nossos estudos de quinta-feira, não é? Fica a dica até para a gente convidar mais gente para vir para o estudo de quinta-feira, né? Aqui no estudo de quinta-feira já teve conteúdo da gente falar assim, olha, isso é pecado. Aí a Ilma diz, não, eu nunca fiz isso aí não. Peraí, vamos estudar, vamos ver se a gente já fez ou não? Aí quando a gente começa a estudar, nossa pastor, eu fazia isso toda semana. Né? Ou toda hora. Porque você, por mais que você soubesse que aquilo era pecado, você não tinha consciência das dimensões, das ramificações daquele pecado na sua vida e você não percebe. Quantas vezes a gente é confrontado no culto de domingo, por exemplo, com um pecado que você sabe que é pecado, mas ficou tão revestido com a capa boazinha dentro do seu coração, que você deixou de tratar aquilo como pecado. Aí você vem para o culto, o pastor está pregando, aí de repente o pastor vai lá como um nocaute, né? Um soco, um cruzado na cara, e tá! Aí você diz, meu Deus, como é que pode isso? E aí o coração da gente começa a apertar, né? E você sabe, eu fiz isso. E você quer confessar a Deus, e você confessa ali, você pede misericórdia a Ele, não é? Isso significa que você não conhece todos os seus pecados. Sandra, você não conhece a quantidade de maldade que tem no seu coração. E eu não sei... Mas foi de maldade? Então, vê só. Às vezes, a gente não entende, não consegue olhar para a gente e entender o quão mal nós realmente somos. O que eu posso dizer é ilustrar com exemplos, né, de outras pessoas. Cada um de nós aqui, da Sara ao Pedro, que é o mais velho, todos nós temos um potencial real de sermos tão maus quanto Hitler. Todos nós temos o potencial de ser tão maus quanto Calígula. Tá? Então assim, por quê? Porque a maldade dessas pessoas, elas chegaram àquele ápice, porque eles se viram num momento em que Deus permitiu que eles agissem livre da graça de Deus. E se Deus nos abandonasse a nossa própria consciência e dissesse, faz o que você quer aí, certamente, se Ele não restringisse a maldade no mundo, todos nós seríamos como Hitler. Então, se os homens não são como ele, né, não praticam tantas atrocidades como ele praticou, é porque Deus, na sua soberania, restringe a maldade do homem. Então, a onisciência de Deus vai nos lembrar de que Ele conhece todas as coisas, não só as da minha vida, como as da vida de todo mundo, como todas as coisas que acontecem no universo, no passado, no presente e no futuro. Fale, Luan.
Essa pergunta que eu vou fazer vai entrar muito sobre o decreto, a onisciência e a presciência de Deus. Tá. Deus conhece o futuro porque Ele criou o futuro? Veja só, eu não quero antecipar a discussão, porque na semana que vem a gente vai falar sobre a presciência de Deus, mas Deus conhece porque Ele decretou. Se Ele conhecesse fora do decreto, Ele teria aprendido alguma coisa, entende? Se Deus não decretasse algo, a gente falou quando a gente estudou o decreto de Deus, a gente viu que Deus tanto decretou vou chamar aqui o ato, Deus tanto decretou o ato, quanto as coisas necessárias para que o ato pudesse acontecer. Então Deus decretou que o sol vai nascer amanhã e decretou todas as leis cósmicas para que isso aconteça. Deus decretou a morte de Cristo Jesus na cruz e, ao mesmo tempo, Ele decretou todos os meios e instrumentos necessários para que aquilo acontecesse. Deus decretou a salvação dos seus filhos e, ao mesmo tempo que Ele decretou a salvação, Ele decretou a maneira como você vai ser salvo, pela fé, mediante a graça. Certo? Então, Deus não só decretou as coisas, mas como tudo aquilo necessário para que a vontade dele se cumpra. Então, Deus é onisciente, dada a sua soberania. Lembra que nós damos o decreto de Deus, e Deus decretou, e a gente disse que, lembrou a vocês, que embora a gente fale de decretos, tecnicamente falando é um decreto só. Por que é um decreto só? Porque não existe causa e efeito na pessoa de Deus. Se Deus decretasse, por exemplo, vamos lá, a Karen, Deus decretou que a Karen teria a Sofia. Ok? Agora, se ele decretou que a Karen teria a Sofia, ele decretou também os meios para a Karen chegar até ter a Sofia. Caso contrário, se ele só soubesse que a Karen ia ter a Sofia, Deus podia ser que a Sofia não viesse. Porque ele decretou, por exemplo, que a Karen ia conhecer o esposo dela. Mas não decretou, se Karen fosse livre, como querem alguns irmãos que não conseguem entender essa doutrina, para escolher sim ou não, Deus não decretou que ela ia dizer sim para o pedido de casamento dele. Entendeu? Ou, Deus, tá vendo? Então Deus não decretou. Aí o que é que ia acontecer? Só que aí Deus não decretou o sim dele. Ele podia ter dito não. E aí podia não ter vindo Sofia, podia ter vindo uma outra menina, que não fosse moreninha, que fosse amarelinha. Entende? Porque aí a gente vai ter essas distorções. Se eu não entender que Deus decreta as causas e os efeitos. Deus não decreta o mundo e algumas pessoas entenderam que Deus decretou as leis gerais e agora as causas e efeitos vão produzir as realidades. Agora pense, se isso fosse verdade, que consolo, e o Pink lembra isso pra gente, nós teríamos. Qual é o consolo que você tem de saber que amanhã a sua decisão não foi decretada por Deus? Pensa assim, se eu tivesse aqui 2 envelopes na mão, e eu dissesse assim, em um desses envelopes tem um círculo vermelho, e o outro envelope tem um círculo amarelo. E aí eu mostrasse aqui para o Pedro escolher qual dos 2 envelopes ele queria. E aí eu dizia para o Pedro assim, Pedro, se você acertar o envelope que está com o círculo vermelho, você vai ganhar um chiclete. Pedro gosta de chiclete, Pedro? Pedro vai ganhar um chiclete. Aí eu ia mostrar para o Pedro. Pedro olharia e naturalmente escolheria um ou outro para ganhar um chiclete. Mas se eu dissesse assim para o Pedro, Pedro, dentro de um desses envelopes tem um círculo vermelho e o outro tem um círculo amarelo. Se você acertar o círculo vermelho, o Tauan vai ficar vivo.
Se você acertar o círculo amarelo, o Tauan vai morrer. Você ia escolher algum dos envelopes, Pedro? Você ia querer escolher os envelopes? Percebe que aí agora, quando a gravidade da coisa aumenta, a decisão vai ficando mais difícil. Né? Uma coisa é decidir se entre ganhar o chiclete e entre perder o chiclete. Pera aí, Sara, que eu te deixo falar, tá bom? Uma coisa é você decidir na sorte, seria na sorte, né? Se você vai ganhar o chiclete. E a outra coisa é decidir na sorte se você vai viver ou morrer. Então, pensando na perspectiva da soberania de Deus, se amanhã eu tivesse que escolher sair de casa ou não, e eu pensasse nisso, peraí, sair de casa significa que uma bala perdida pode me acertar. Não tem essa possibilidade? Tem a possibilidade de eu ser assaltado? Tem a possibilidade de eu ser atropelado? De eu ter um acidente de carro? Tudo isso é possível. Se fosse só causa e efeito, a despeito da vontade soberana de Deus, ia ficar difícil para eu sair de casa. Espera aí, porque depende de mim, depende das minhas decisões, depende das decisões dos outros. Se não tem controle de Deus, então nós estamos todo mundo no acaso. Então, para isso, irmãos, a gente não tem esperança. Mas quando eu lembro, não, o que é que vai acontecer amanhã, Deus já determinou. Mais do que isso, Ele já decretou e eu sei que é bom. Ainda que possa ser a minha falta de saúde, um atropelamento, uma bala perdida ou qualquer coisa ruim, ainda assim a Bíblia diz que vai ser bom para mim. Eu vou me parecer mais com a pessoa de Cristo amanhã do que o que eu estou sendo hoje. E todas as coisas contribuem para isso, para que eu seja cada dia transformado em imagem de Cristo Jesus. É o que nos diz Romanos 8. Não é? Então, quando eu tenho isso claro no meu coração, então eu não me preocupo com amanhã. Porque amanhã já está determinado. Amanhã já está completamente pronto e acabado no decreto eterno de Deus. E eu sei que esse decreto eterno de Deus é o melhor para a minha vida. Porque Deus é perfeito. Então, por isso é que Deus quando a gente fala da onisciência de Deus, Ele sabe. Não simplesmente porque Ele conhece, porque Ele vê o futuro. Isso aí a gente vai falar depois sobre quando for falar de presciência. Mas a onisciência de Deus, Luan, vai além disso ainda. Porque a onisciência de Deus não está ligada a passado e futuro. A onisciência de Deus está ligada à eternidade. Deus olha para todas as coisas ao mesmo tempo. É difícil pensar nisso. Passado, presente e futuro, diante de Deus é uma coisa só. Ele não olha para o passado e vê para entender o futuro. Ele olha para essas realidades ao mesmo tempo. Porque Deus está fora do tempo, lembra? Deus não é como a gente que está dentro do tempo. Quando Deus criou o tempo, porque é Ele que criou o tempo, e nós começamos a contar uns instantes, um depois do outro, a gente tem a necessidade de explicar as coisas dentro do tempo. Então, os físicos vão lembrar a gente disso, né? Que quando eu olho para o espelho, aquela imagem que eu estou vendo no espelho já não é mais a minha. Porque, veja, o espelho nada mais é do que a luz do seu rosto refletido no espelho e que os seus olhos vêm chegando até você novamente. Então, quando você olha para o espelho, a luz que foi refletida você vê. Só que leva um tempo entre a luz e do espelho até o seu olho. É muito rápido, a gente não consegue perceber. Mas se você olhar para o céu e olhar para as estrelas, e eu posso dizer a você com toda certeza que muitas que você está vendo aí já não existem mais. A luz está chegando aqui agora e você acha que ela está lá, mas ela já se foi há muitos anos. Pois é. Então, aquilo que você vê no espelho é
alguns milionésimos ou bilionésimos de segundo mais velho do que o que você está vendo. É que como para a gente esse espaço de tempo é insignificante, então você põe um brinco ali, tal. Mas quem usa muito microfone, fala de internet, sabe o que eu quero dizer agora. Tem um negócio chamado delay. Você fala agora, mas só vai ouvir lá do outro lado depois de uns 3, 4 segundos. Você falou agora, mas só saiu lá do outro lado. Essa conversa que a gente manda, essa foto que a gente manda pelo WhatsApp, a gente manda aqui, vai lá para o satélite, depois volta para o celular da Karen. É um caminho longo que ele faz. Esse caminho, esse tempo que é gasto, nós não percebemos. Então pense que Deus olha o futuro e o passado da mesma forma. Para ele não tem diferença. Então quando eu olho para o espelho, veja que coisa legal. Eu estou vendo passado e presente ao mesmo tempo. Ressalvadas as devidas proporções, né? Eu estou vendo o velho como se fosse novo. E Deus olha para a história que Ele criou do universo assim. Agora, entenda, Luan, que a onisciência de Deus vai além do tempo e vai até a eternidade. Deus desde sempre existiu e vai existir eternamente. Então, Deus conhece as coisas desse lado de cada eternidade e Deus conhece as coisas do outro lado da eternidade. Deus sabe o que Karen vai fazer no primeiro dia depois do céu. Percebe? Deus sabe que música eu vou louvar quando eu estiver no céu com os outros anjos e os outros santos cantando, louvando a Ele. Deus sabe o que vai acontecer no ano 50 bilhões e 633 depois da minha morte. Se é que a gente vai falar de ano lá, né? Porque lá é eternidade, a gente não vai falar em anos. Mas, percebe? Deus tem a consciência eterna. E o conhecimento dele é desse tamanho, ele é eterno. Deus tem conhecimento de toda a eternidade. Olha, uma vez eu fiz uma conta. Se a gente pudesse pegar toda a informação que é produzida no mundo, toda ela, foto, documento, tudo isso, e pudesse colocar em HDs, e armazenasse esses HDs um em cima do outro, se não me falha a memória, eu ia ter que pegar, acho que 11 estádios do Morumbi, encher de HD, para caber toda a informação que é produzida por ano no mundo. É muita coisa, não é? Ia ter que ter energia suficiente para abastecer uma cidade como São Paulo, para manter essas informações. E tudo isso, na mente infinita de Deus, é, sei lá, um nanosegundo. Estou sendo aqui usando a linguagem bem física aqui só para me amostrar, tá? Mas percebam que o conhecimento de Deus, ele vai além dessas coisas. Fala, Sarinha. Então tá bom, depois você lembra. Então veja, então vai, fala. Então tá bom. Então agora depois você fala, quando acabar aqui minha fala você fala, tá bom? Então percebam, nós precisamos ter esse comportamento de olhar para a onisciência de Deus e entender que Deus não está sujeito às mesmas leis que nós estamos. Deus não está sujeito à forma de absorver conhecimento como nós estamos. Deus não aprende nada. Deus não pode aumentar o seu espaço de armazenamento de informação, porque todas as informações do universo inteiro estão contidas nele. Então, esse é o tamanho do Deus que nós servimos. Esse é o tamanho do Deus que veio e entregou seu Filho para morrer por nós. E quando eu lembro dessa onisciência, eu tenho que pensar de alguns aspectos práticos, que esse é o nosso propósito sempre de trazer isso para sair da parte assim etérea, da parte só do conhecimento intelectual, para trazer para o dia a dia. Veja só, Deus disse que há coisas que para o homem é impossível, mas para ele é possível. Tudo é possível para Deus, certo? Então, quando você olha isso da perspectiva da onisciência de Deus, daquilo que Deus sabe,
Você tem que entender que aquilo que hoje você não sabe, Deus sabe. Parece óbvio dizer isso, não é? Mas percebam quantas vezes nós nos angustiamos buscando resposta de coisas que não estão nas nossas mãos, e nós nos frustramos porque fizemos planos, estabelecemos metas, roteiros do que alcançar, e de repente não acontece daquele jeito, porque exatamente eu não confiei na sabedoria, na onisciência de Deus. Pergunte, Gil. Todas aqui são pessoas, fica tranquila. É assim, eu desde criança, eu queria muito ser mãe, é tanto que meus filhos tinham até nome. Aí eu conheci meu ex-marido e logo ele me comunicou que ele não podia me dar filhos, porque ele já tinha feito a vasectomia. Então eu aceitei, eu falei que não, que tudo bem, que eu não queria ter filho. O que eu quero saber, isso foi uma decisão minha, eu sei que foi uma decisão minha, eu quero saber se isso foi um decreto de Deus, ou se Deus permitiu que eu não tivesse filho por um decreto dele, ou foi uma decisão minha que ele só permitiu. Tá, eu vou dizer para você assim, foram as duas coisas, tá? Perceba, sabe, a gente tem aí de vez em quando aí, é muito comum, né, a gente achar na rua dinheiro de brinquedo, né, dinheiro que não é de verdade. Aí tem lá as lojas, antigamente fazia muito isso, hoje não faz mais. Fala para só patrolar que é um negócio legal para atrair gente para dentro da loja. Eles imprimiam cédulas novas, agora lançou a cédula de R$200. Aí eles imprimiam cédulas de R$200 no papel sulfite normal, né? Só de um lado. Então, o lado de R$200 lá, e ficava ali dobrado, e ficava ali, né, distribuindo. A pessoa inconscientemente já pegava aquilo para ver. Aí, né? Só que o que acontecia? Como ficava muito, vira e mexe, ficava uma jogada no chão, dobrada lá. Aí você vinha andando na rua, você olhava de longe e via aquele negócio verdinho, você já se alegrava. Já se alegrava, ia lá, né? Tá ali, aí você ia lá e pegava o dinheiro. Aí, isso quando a pessoa não ia lá e... né? Olhava para um lado, olhava para o outro, para ver se não tinha ninguém, né? Aí depois ia lá, amarrava o cadastro, pegava o dinheiro, botava no bolso, para ninguém ver que ele achou. Aí ele ia correndo, entrava no banheiro do shopping para ver o dinheiro, que ele não queria tirar o dinheiro na rua para o dono não aparecer. Aí quando ele chegava no shopping, que ele abriu o dinheiro, só tinha um lado do dinheiro, o outro lado estava em branco, não era um dinheiro de verdade. Quando a gente fala de soberania, decreto, onisciência de Deus e responsabilidade humana, eu tenho que pensar nessa nota. Deus é soberano, é um lado dessa moeda, mas você é responsável por suas atitudes, é o outro lado da moeda. Se só tiver um lado, é falso. Então, Deus decretou que você não ia ter filhos com seu ex-marido. Mas a responsabilidade de não ter tido filhos com ele foi sua por ter aceitado casar-se com ele. Então, Deus não isenta a responsabilidade humana das suas decisões. Você é responsável pelas coisas que você faz, inclusive com relação ao pecado. Deus decretou a queda, mas Adão foi responsável por ela. Ele teve a sua responsabilidade na queda. Deus decretou a morte de Jesus Cristo na cruz, mas Cristo foi responsável por ter querido ir até a cruz e morrer em nosso lugar. Os que mataram ele, não é isso que Pedro diz lá? Deus, lá em Pedro, em Atos, capítulo 2, quando Pedro vai fazer a sua pregação lá no Pentecostes, Pedro lembra assim, olha, a esse Jesus que Deus fez Senhor e Rei, ele predeterminou na eternidade que ele deveria morrer pelos nossos pecados, mas vocês o mataram.
Ou seja, já estava determinado por Deus que Cristo deveria morrer, porque Cristo na eternidade, Deus olha para ele no mundo já como cordeiro imolado. Ele já é descrito como cordeiro imolado antes que ele viesse para a cruz. Hebreus 4, né? Se não me engano. Então, percebam que Deus já determinou aquilo, mas a responsabilidade dos judeus em ter matado Jesus Cristo. Lembram quando os judeus vão matar Jesus Cristo? Aí Pilatos quer salvar Jesus, quer tirar Jesus de lá, e a gente não sabe por que motivo, né? Que ele não queria, se era o diabo que queria tirar Jesus da cruz, aí de repente não ter deixado Jesus morrer por nosso lugar, mas o fato é que a mulher de Pilatos sonha, e não se meta com esse homem não, que ele é um justo, não faça nada contra ele. E Pilatos tentando salvar Jesus Cristo, traz Barrabás, que era um assassino, um pombo sujo, miserável daquela época lá. E aí o povo diz, não, a gente quer Barrabás, crucifica Jesus Cristo. Aí Pilatos pega a bacia, põe lá, bota água e lava as mãos na frente dele. Esse símbolo, Pilatos estava dizendo, olha, eu estou limpo do sangue desse inocente aí. São vocês que estão fazendo isso. Aí os judeus falam assim, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Nós somos responsáveis mesmo. Não, porque ele tinha poder, na verdade ele tinha a obrigação de não deixar Jesus Cristo ser crucificado. Mas ele, porque queria ficar bem, fazer a média com o povo e com Herodes, e aí mandou crucificar Jesus Cristo. Sim, já estava no decreto de Deus. Então, a responsabilidade humana não pode ser retirada. Se eu retirar a responsabilidade humana, vai ser como essa nota de R$200 que é falsa, que só tem um lado, que o outro lado é em branco. Eu preciso, para ser verdadeira a moeda, tem que ter os dois lados. Até porque, pastor, se a gente tira a responsabilidade humana, a gente está pondo a culpa em Deus, Sim. Como se ele tivesse pecado. Se eu tiro a responsabilidade de Deus, ou melhor, se eu tiro a responsabilidade humana do processo, eu vou chegar naquilo que os arminianos dizem. Então Deus é o culpado do mal, Deus é o culpado do pecado, Deus é o culpado... Não, a Bíblia é muito clara com isso. É claro que existem limites que a gente não vai conseguir estender para explicar, porque Deus não explicou exatamente até onde vai a responsabilidade humana, até onde vai o decreto. É um negócio meio nebuloso aí no meio, mas o fato é que a Bíblia fala para mim dessas duas coisas. Diga, Luan. Fala alto, fala alto, fala alto. Sobre essa parte do homem ter a liberdade de fazer suas escolhas, não se liga muito na parte do livre-arbítrio, por causa que o livre-arbítrio é completamente diferente sobre essas coisas aí. Não, aí não estou falando de Não, livre-arbítrio. eu sei. Como vemos no episódio de... Esqueci, Josué não. Me esqueci dos irmãos que levaram ele venderam ele. José. Como vemos no episódio, ele diz, o Senhor decretou isso, mas vocês tiveram no seu coração a vontade de me vender. Então, eles tiveram a responsabilidade, mas o Senhor já decretou isso. Sim, Deus tinha decretado. Veja só, Deus decretou que... Gênesis diz isso pra gente. Gênesis 15 diz, Deus dizendo a Abraão que ele deveria ser escravo no Egito por 400 anos. Deus decretou que ele seria escravo no Egito por 400 anos. Estava decretado lá. Ele disse isso para Abraão. E depois de 400 anos ele voltaria para a terra prometida. Deus determinou isso. Depois Deus disse para José em sonho que os irmãos dele serviriam José, se ajoelhariam diante de José. Lembra? E os irmãos e os pais. Então Deus mostrou novamente o que Deus estava fazendo. Quando os irmãos decidem vender José, eles estão cumprindo o decreto de Deus. Mas a maldade do coração deles não foi inocentada por Deus. Eles continuaram sendo maus. A responsabilidade de ter vendido José foi deles. E aí José diz lá no finalzinho de Gênesis, capítulo 50, se não me engano, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou bem. O que vocês estavam fazendo como mal, Deus fez como bem. Entende? Então, a onisciência de Deus deve nos motivar a olhar para a nossa realidade, reconhecendo que o que quer que eu vá fazer já está no conhecimento de Deus.
Isso deveria me fazer pecar menos. Sabe? Câmera de segurança. As pessoas dizem assim, não vou botar câmera de segurança não, porque câmera de segurança não... Se o cara quiser vir roubar, ele vem roubar mesmo e rouba. É verdade. Quando o cara planeja um assalto, pode ter câmera, pode ter o que quiser, ele vai lá dar um jeito para assaltar, certo? Mas, entretanto, a câmera de segurança é muito útil para reduzir o nível de assalto numa residência, porque quando o ladrão chega e percebe que vai ter uma câmera filmando ele, o simples fato dele saber que foi filmado inibe muitos ladrões de entrar naquela casa. A gente pode trazer também para o ambiente de trabalho. Sim. O Japão, foi na China, eu vi uma notícia outro dia, que a China, acho que é a China, está usando inteligência artificial para saber se você está sentado no seu posto de trabalho ou não, e calculando as horas que você trabalhou ou não. Então você chegou para trabalhar, sentou na sua cadeira, aí você trabalhou 8 horas por dia, aí você é aquela pessoa que passa mais tempo no cafezinho do que sentado na sua cadeira trabalhando, ele vai lá e desconta as suas horas que você passou, não estava na cadeira, que ele vai usando, vai contando o tempo que você estava ali sentado. Não é? Né? Então percebam, o sentimento de que você está sendo vigiado já faz você ter, né? Mas é que lá você nunca teve que pagar ponto porque você não estava fazendo o que você tinha que fazer com aquela câmera. Ali é só de segurança. Não é para vigiar você. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Como a gente lida com isso? Nós vivemos numa estrada, na direção do céu, certo? E nós olhamos para a Escritura, para a vontade de Deus, como placa. É assim, você vai andando, aí tem a placa lá, velocidade máxima 80 km por hora. Você está 120, você não está nem aí, vai embora. Proibido ultrapassar. Você vai para o lado, ultrapassa. Aí de vez em quando a mulher diz assim, é 80. Aí você vai para 80. Mas quando ela está atrasada, ela não repara nessas placas. Ela só repara nas placas quando ela não está atrasada, quando não é o compromisso dela. Mas quando é o compromisso dela, aí ela não repara muito nas placas. Aí vai lá, passou de 80, você não está nem aí, você vai embora. Você está vendo a placa, você sabe que é 80, você sabe que é perigoso, você sabe que vai ter uma curva ali que você tem que reduzir, mas é uma placa. Você vai a 80. Só que a palavra de Deus, ela não é placa, ela é radar. Você vai lá, tem uma curva, tem lá, escrito lá atrás, velocidade máxima 60 km por hora, você vem a 120. Quando você destampou no radar, pá, empurrou o pé no freio, porque você não quer levar a multa para casa. E se você olhar, qualquer estrada onde tem um radar, marca preta no chão, ó, dos carros freando. Eu, quando estava na faculdade, a gente ia fazer trabalho de campo e a gente levava os estudantes para estudar numa área que era um paredão. Sabe aquela estrada quando corta a pedra, aquela rocha grande ali? A gente parava para estudar aquilo. E a gente, de molecagem, a gente pegava o GPS do coisa, e aí os caminhões iam descendo, chutando, a gente pegava o GPS e ficava assim, ó. Só assim, na beira da estrada, os caminhoneiros empurravam o pé no freio, achando que era alguém medindo. E diminuía a velocidade. A gente ria, porque só de pensar que podia ter um radar ali, o cara já empurrava o pé no freio. E o dia que aconteceu um acidente com essa brincadeira? A culpa era dele, ele que veio fora da velocidade permitida. Eu não fiz nada, ele que veio fora da velocidade. Se ele viesse na velocidade permitida, né, não ia ter o problema. Mas percebam, irmãos, quando a gente olha para a onisciência de Deus, você devia ter esse sentimento de que Deus está olhando para você. E aquilo que não agrada a Deus está diante dos olhos dele. E Deus não vai enviar uma multa para a sua casa, porque Cristo já pagou essa multa que você tinha que pagar. Porém, as consequências advindas dessa desobediência, você vai ter que lidar com ela. Entende?
Eu não preciso ter medo da culpa de ter passado do limite de velocidade no radar de Deus. Porque a culpa, a perder a habilitação, que seria a penalidade máxima, né? Deus já tomou a de Cristo. Cristo já pagou pelo meu pecado. Porém, a consequência disso, do acidente, de tirar a vida de outra pessoa, os pontos, o estrago no carro, todas essas coisas que são consequências da ação imprudente, você vai ter que viver com ela. Então, lembrar da onisciência de Deus deve me fazer refrear os pecados. Deus está olhando para mim e eu, como diz o Salmo, eu posso me esconder no mais profundo abismo. Deus está me vendo. Então, não adianta você se trancar no banheiro para fazer besteira, que Deus vai ver. Não adianta você querer andar com pessoas que seus pais não conhecem, porque Deus está vendo. Não adianta você nutrir no seu coração sentimentos pecaminosos de ira, de inveja, né, de cobiça, porque Deus está vendo. Não é? E isso você precisa ter consciência disso. Então, esse é o aspecto que eu estou chamando de negativo, não porque é ruim, mas de negativo porque você tem que evitar o pecado, porque Deus está olhando para você. Tá bom? Por outro lado, tem um aspecto positivo disso, que ao saber que Deus está olhando para mim, eu posso viver em obediência a Ele, porque eu tenho certeza que ao olhar para mim, Ele vai cuidar de mim. Ainda que eu não consiga olhar Deus de maneira direta, eu vejo Deus nas coisas que Ele criou, não é? E em Cristo Jesus, eu sei que Ele está olhando para mim e em qualquer momento da minha vida, e Ele está ali conhecendo exatamente aquilo que eu sou. E esse conhecimento de Deus que Ele tem sobre mim, não é um conhecimento de ouvir falar na história, é o conhecimento dEle ter criado a história da minha vida e de ter eleito a mim para ser seu filho e eleito a vocês para ser filho dEle. Então, positivamente falando, eu sei que Deus me vê. E se Deus me vê, eu posso ter paz, porque Deus está olhando para mim. Criança. Repare como é criança. Às vezes você vai para um lugar e aí o filho quer ir brincar, né? E aí ele fica ali sem querer ir brincar. Aí, não, você pode ir. Aí ele vai, mas ele vai até na distância que ele pode te ver. Enquanto ele está no seu campo de visão e ele está te vendo, ele está tranquilo. Ele brinca livremente, porque ele sabe que se der qualquer coisa errada, ele corre para você e está seguro. Mas de vez em quando ele sai para brincar na praia, desembestado, olhando para o tempo, aí esquece, aí de repente ele se olha, não vê a mãe. Aí vem um desespero, começa a chorar, porque ele está longe dos olhares da mãe. A proteção, o cuidado, foi embora, então ele se sente desabrigado, desamparado. Com Deus isso não acontece. Ainda que você não o veja, você precisa ter consciência que Ele vê você todo o tempo. Não existe momento da sua vida que você esteja distante do conhecimento de Deus, porque Ele conhece tudo sobre você. Diga, Marinalva. Ainda daquela pergunta que a gente não deve se preocupar com as consequências do radar, essas coisas, né? Uhum. Da mesma forma que a gente peca pensando que as pessoas pensam que só pensar não é pecado, só que é. Só que o pensar e falar já é diferente, porque o falar tem as consequências. Se eu pensei do cabelo da Kari que não é bonito, não gosto do estilo, ela vai se ofender e vai ter consequência, tristeza e tal, para ela. E se eu pensar, eu estou pecando. Mas não falei, não tem as consequências do meu pecado. Veja, Marinalva, como isso é suave, é sutil. Não é bem verdade que a gente que não tem consequência.
a consequência ela é mais lenta. Porque veja só, você usou o exemplo do cabelo, né? Mas eu vou usar um outro exemplo. A Rose chegou na igreja, eu olhei para a Rose e a Rose não me deu bom dia. E eu pensei dela, falei, que mulher chata. Como é que não me deu bom dia? Não falei nada. Mais tarde a gente falou, oi Rose, tudo bem? Como se nada tivesse acontecido. Aí você fica lá e, como é que tá? E você fica bravo com a pessoa. E aí você nutre aquilo no coração. Você não falou nada com a pessoa, tá tudo certo. A pessoa não ficou brava, você esqueceu aquilo. Aparentemente, tá resolvido, né? Mas daqui a 2 semanas, acontece novamente. Você vai lembrar dessa primeira vez. É a segunda vez que ela faz isso. Que ela passa e não fala comigo. E aí agora aquilo vai produzir fruto no seu coração. E aí agora você vai lá tirar satisfação. Por que você não fala comigo? Eu não falo com você? É que naquele dia só que eu não preciso. É naquele dia que eu estive na igreja lá e você viu, você me falou comigo assim, 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 assado, e agora você vem falar comigo. Espera aí, mas eu não lembro. E às vezes a pessoa não lembra mesmo. Não é? É como exemplo que a cara está falando. Às vezes você está ali, agoniado na correria, aí você lembra de uma coisa, caramba, eu preciso disso aqui. Cara, isso pã, acabou o negócio. Se o outro lado não tiver a sensibilidade de lidar com a situação, você vai criar um rolo, vai criar uma briga. Só que nosso coração sempre leva assim, o cara é mal educado, nem deu bom dia primeiro. Né? Pode falar, cara. Porque é assim, irmãos. A gente vive assim. Não é? Então, assim, e eu preciso ter... Não, peraí, realmente, eu tinha que ter... Falei com a pessoa, você precisava. Se eu me magoar por causa disso, eu vou nutrir no meu coração uma mágoa que eu não preciso ter. Entende? E a onisciência de Deus vai me levar para esse lugar de assim, peraí, o que eu não sei, com certeza, Deus sabe. Então, eu não sei o que estava no coração da Karen quando ela disse aquilo, mas Deus sabe. E eu não quero adivinhar o que estava no coração dela quando ela disse aquilo. Eu preciso confiar em Deus, que Deus sabe o que está no coração dela. Então, eu preciso olhar para o meu coração, que aí, mais ou menos, eu sei o que está lá, não é? E aí, não, realmente, peraí, não. Não pode ser assim, entende? E isso faz a gente caminhar firme ao lado do Senhor Jesus. Porque quando eu desprezo esse aspecto negativo que eu falei, de saber que Deus... Por saber que Deus está olhando para mim, me ajuda a evitar o pecado. Por outro lado também me ajuda a caminhar não pecando, sabendo que Deus está olhando para mim. Então, às vezes, vai chegar um momento, irmãos, que você vai ter uma decisão difícil para tomar. E aquela decisão difícil tem a ver com obedecer ou não obedecer a Deus. Se você se lembrar, Deus está olhando para mim agora. E é da vontade dele que eu obedeça. E Deus sabe que o meu coração agora não quer obedecer. Ele sabe o que eu estou sentindo aqui agora. Eu vou obedecer, dizendo para o Senhor, eu não queria obedecer não, meu coração está mandando eu ir para outro lugar, mas eu vou obedecer, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Entende? Isso dá para você outra liberdade, outra perspectiva na vida, e não apenas aquela de ficar vivendo na ideia de causa e consequência. Entende? Você agora tem um porto seguro, tem uma firmeza em saber que o Senhor do Universo, que decretou todas as coisas, Ele está olhando para você a todo momento. Perguntas? Pedro, você ia perguntar alguma coisa? Mas esse negócio preto na sua mão é o microfone, viu? Tá bom.
Não Só sei queria usar, lembrar, não sei só- usar. é, só não sei queria usar. lembrar. Não, pastor, eu só ia comentar em cima do que ela falou também, que Jesus fala que é aquele que no seu coração se irá contra o seu irmão, Já é assassino. pode... Hã? Já é assassino. Isso, é mais ou menos isso. É E assassino. é uma lista de outras coisas, mas Sim. essa é uma delas, né, que ele fala. Então, assim, às vezes o pecado no coração aparentemente não tem uma Não tem consequência. consequência. Mas de fato tem e pode ser uma consequência muito mais grave. Esse, normalmente, quando você nutre esses pecados no seu coração, eles vão produzir filhos e vão se externalizar. Em algum momento ele vai ser colocado para fora. E o pior é que quando ele for colocado para fora, vai ser de uma forma que você vai se arrepender amargamente de não ter tratado aquele pecado na hora certa. Vai matar a vizinha de verdade. Vai lá. Digamos assim, de repente eu pensei algo da Karen aqui. Algo ruim assim, não Sim, tanta entendi. coisa. Sim. Aí no mesmo instante eu digo assim, Senhor, me perdoa, eu não queria pensar isso, mas eu já pensei. Não, aí você já mentiu. Você queria, que você pensou. É isso que eu quero saber. Mas assim, eu tava querendo brincadeira, pensar aquilo brincadeira, dela, não, assim, no ó. caso. Veja só, irmãos, isso é interessante, né? Existe uma ideia, e eu estou chamando de ideia aqui, eu nem tenho certeza disso que eu vou dizer aqui agora, mas existe uma ideia de que nós não controlamos os nossos pensamentos. Então você não pode impedir de pensar em alguma coisa, porque o pensamento vem e ele não pede permissão, ele simplesmente vem na sua cabeça, né? Você não domina o pensamento. Você está aqui, aí você pensou numa coisa, lembrou de alguém, lembrou de uma viagem, às vezes você vai andando aqui, aí você olhou ali para uma melancia no chão, você lembrou, tem melancia lá na geladeira quando chegar em casa, né? Você não tem controle do seu pensamento. Porém, agora você espera, que você já esqueceu 2 vezes, nem vem. Espera aí. Espera aí que eu deixo você falar. Mas, por outro lado, a Bíblia ensina pra gente que você deve ser cheio do Espírito Santo. E se você é cheio do Espírito Santo, com o passar do tempo, esses pensamentos vão deixando de vir à sua cabeça. Lembra aquela ilustração que eu falei para vocês do copo cheio? Que o copo está cheio de água e aí você sacode o copo e aí derrama água. Não é isso? Se o copo está cheio de água, eu sacudi o copo, vai derramar água. E eu perguntei para vocês, por que é que derramou água? Não. Eu pensei que vocês tinham lembrado disso. Porque tinha água. Se tivesse café, ia derramar café, não ia derramar água. Certo? Mas percebam, não é porque sacudiu que derramou água. É porque tinha água. Se tivesse café, ele derramaria café. O ponto é, se você está cheio do Espírito Santo, quando essas coisas acontecerem, o que vai sair e o que vai brotar no seu pensamento são os frutos do Espírito. São o fruto do Espírito, melhor dizendo, não é? Mas se você não está cheio do Espírito Santo, você vai derramar. Por isso que Jesus fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ou seja, se você não guarda o seu coração, você está o tempo todo enchendo o seu coração com coisas que não agradam a Deus, com bobagem, com ira, com contenda, com pensamentos que veio e você não repreendeu. Você foi nutrindo, aí quando você for sacudido, o que você vai jogar para fora é o que está cheio do seu coração. Por que tem gente que toma uma topada e xinga um palavrão? Né? Você já viu alguém dando uma topada? Glória a Deus, aleluia, que maravilha! Né? Tal. Aí, então, percebam, mas nós precisamos, né, nutrir o nosso coração, a nossa mente, com os dons do Espírito Santo, nutrir as nossas afeições com isso, para que nas adversidades seja isso que a gente jogue para fora, e não as coisas do mundo, mas as coisas de Deus. Então, o exemplo da Karen. Se eu não nutrir o comportamento espiritual de olhar para uma situação
e antes de me irar com alguém, eu analisar de fato o que está acontecendo, entender, ó, peraí, é justo o que ela falou para mim? Não tem que ter mágoa, ira, contenda, nada disso. É justo. Ela está carinhosamente ali, de uma maneira bem-humorada, me mostrando, olha, faltou isso. Entende? Só que a gente não age assim. Primeiro eu bato, primeiro eu brigo, para depois eu dizer, não queria dizer aquilo não, gente, tal. Aí, não, cara, sabe o que é? É que eu estava muito agoniado aquele dia, aí não deu, tal, tava, entre uma coisa e outra, eu mandei mensagem para você, estava dirigindo na hora, tal. Entende? E, meus irmãos, e vocês vão ver que vira e mexe, eu mando mensagem e o bom dia vai depois. Eu mando mensagem e falo, fulano, tá, você pode fazer assim, 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 bom dia. Por que que eu faço isso? Não, é porque assim, ó, porque e aí é o meu comportamento, tá? Por que que eu faço assim? Porque o que acontece? Se é urgente alguma coisa que você está fazendo, aí você vai comer, bom dia, como é que você está? Tô bem, não sei o quê. Mas aí o tempo está passando, a coisa não foi resolvida. Então você fala o que você precisa falar e depois... Só que no dia que eu falei com o cara não foi isso. Certo? Então percebam que a gente não pode dar desculpa. Porque esse é o meu jeito. A gente não pode dar desculpa para as coisas que são erradas. Então, deixa eu fazer uma pergunta básica. No caso da Karen, no caso da Karen, ela já falou porque isso ainda está no coração dela. Eu senti isso. Não. E ela levou isso a... Não. Então deixa eu até fazer um adendo aí. Não, porque o pensamento, assim, pra mim ela falou porque ela sentiu que ela precisava, primeiro tinha que dar um bom dia. Se ela relatou isso, que isso foi a semana passada, é porque isso ainda tá nutrindo no seu coração. É o que eu entendi. Não, é que eu quis usar como exemplo. Agora eu vou fazer um outro apontamento. A gente faz isso com as pessoas que a gente tem intimidade. Eu tenho intimidade com o pastor para fazer essa brincadeira. Eu nunca faria isso, por exemplo, com o Pedro, que eu ainda não tenho intimidade. Entendeu? Isso foi só, não tô brava com você não, tá? Eu te amo. Não tem isso não, Ilma. É assim, ó. O exemplo que a Karen está trazendo aqui é um exemplo corriqueiro, do dia a dia, e que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tá? Mas o problema, e aí é aquela coisa que a Mariana está falando, a comunicação acontece quando o outro entende o que eu falei, não é quando eu falo. Então eu falei de um jeito, ela entendeu outra coisa, e aí aquilo pode gerar um problema. Se não tem comunicação, peraí, por que você falou isso? Se a gente esclareceu, você vai ter confusão. Mas aqui esse exemplo serve para falar sobre o que a Marinava tinha perguntado, no sentido de que, às vezes, a gente chega um pensamento no coração, a gente tem uma ideia no coração e a gente não fala, a gente não lida com aquilo da maneira correta. Eu simplesmente escondi, botei uma pedrinha lá, né? E aí, você põe pedra, o problema é que, se a gente não tirasse essa pedra, estava tudo certo, mas só que quando tiver uma discussão, você vai arrancar as pedras tudo e vai ter tudo de volta. Entendeu? Então, o ponto aqui né, que é importante para nós. Esses pecados que estão no meu coração, Deus vê todos eles. E eu preciso fazer como Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, que eu mesmo sou pecador tanto que eu não consigo conceber. E guia-me pelo caminho eterno. O que Davi está dizendo é, olha, sabe esses pensamentos que eu estou tendo? E que eu devo repreender sim, irmã? Eu pensei, peraí, não, por que eu pensei isso da minha irmã? Toma vergonha, Davi. Não pense isso da minha irmã, não. Tira isso do seu coração, eu devo fazer isso. Eu devo repreender a mim mesmo quando eu tenho pensamentos que são inadequados. Ou tenho comportamentos que são inadequados. Não interessa se é palavra, ação. Se eu falei o que não devia, se eu pensei o que não devia, se eu fiz o que não devia, eu devo repreender a mim mesmo pela palavra de Deus. Peraí, Deus não se agrada disso, Davi. O Espírito Santo habita em mim, como é que eu vou pecar contra o meu próprio corpo e contra o tempo do Espírito Santo? Então eu não posso fazer isso. Você repreende isso sim. Não é repreender o diabo, não é repreender o seu coração mesmo, que é pecador, sabe? Por outro lado, eu preciso ter sempre consciência de que a graça de Deus sobre mim deve me levar sempre para o perdão. Deus olha, Deus vê o meu pecado
e ele vê a maldade do meu coração, e ele teria o direito eterno de me mandar para o inferno. Então, eu deveria ter medo de saber que Deus leu o meu coração. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que Cristo Jesus pagou os meus pecados. E quando ele olha para o meu coração, ele vê o de Cristo no meu lugar do meu, então ele me perdoa e eu sei que eu tenho livre acesso a ele. Tudo isso porque ele é onisciente, ele vê tudo e o tempo todo. Entende? Então eu não preciso lidar com a onisciência de Deus como alguém que tem medo. Os ímpios sim vão ter medo de saber que Deus sabe tudo sobre ele. Mas eles não têm consciência disso. Tem. Tanto tem que Pedro e João diz assim que eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Eles sabem que Deus, mas medo tem, eles só não aceitam, porque eles não são amados por Deus. Lembra disso? Tá? Isso na semana que vem, quando a gente for falar da presciência de Deus, a gente entra mais nesse assunto, para a gente não misturar essas coisas aqui, tá bom? O fato agora para a gente importante é, Deus é onisciente, ele sabe tudo. Não só um saber, não é um saber de experimentou, é um saber que vai além da experiência, ele não precisa experimentar nada para conhecer, Deus simplesmente sabe, ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, inclusive a eternidade, Deus conhece tudo, e ele conhece por vários motivos, porque ele decretou, mas ele conhece um tempo antes do decreto dele. Um tempo que só existia Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também conhece. Ele conhece o tempo do futuro, lá na eternidade. Ele também conhece lá na eternidade. Então o conhecimento de Deus vai além da questão da criação e da soberania dele. Tá bom? É um atributo dele mesmo. Ele é o próprio conhecimento, né? Ele conhece todas as coisas. Tá bom? Vamos orar? Vamos? Você que ainda quer fazer sua pergunta, Sari? Ela olha para o Pedro e fica com vergonha, né? Vamos orar. Então vamos orar então. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por esse tempo de comunhão, de podermos aprender, falar contigo, ó Pai, também ouvir a tua palavra. Ó Deus, é terrível, Pai, saber que o Senhor conhece todas as coisas, porque nós somos pecadores e temos a consciência de que o Senhor conhece os lugares mais sombrios do nosso coração. Nos causa medo, sim, Senhor, mas também ao lembrarmos que estamos unidos a Cristo Jesus e saber que nele, Pai, o nosso coração foi lavado e que a culpa e as máculas que existem nele, ó Pai, foram tiradas por Cristo, também nos faz ter a alegria de saber que nós não podemos nos apresentar diante de Ti, ó Deus, enganando o Senhor ou tentando esconder aquilo que realmente somos. Podemos livremente entrar na Tua presença, ó Pai, e ousadamente no sangue de Cristo entregar diante de Ti tudo aquilo que não Te agrada. Por isso, Senhor, nos faça lembrar a todo instante que o Senhor olha para nós, que o Senhor está sempre conhecendo, ó Deus, e demonstrando esse conhecimento de nós pela Tua palavra, ó Deus, por meio dos irmãos que nos exortam, e faz com que, ó Deus, a convicção da Tua onisciência, Pai, possa nos levar a caminhar mais perto de Ti, a uma vida de menos ansiedade, de saber, ó Deus, que no Teu santo propósito, o Teu conhecimento, ó Pai, deve nos bastar em toda e qualquer situação. Nos ajude a viver por isso, confiados no sangue de Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.